Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Carpini, você talvez esteja vivendo o momento de maior pressão desde que assumiu a equipe do Guarani. Você é um cara experiente, já viveu pressão como jogador de futebol. A pressão do treinador, ela é igual a quando você era jogador de futebol? Na verdade, a pressão a gente vê de várias maneiras, né? Eu procuro usar dela para me fortalecer, não mudando nossas convicções. A pressão ela é tão grande quanto, né, enquanto atleta, mas eu vejo ainda de uma maneira muito positiva, né? Ontem, o que eu recebo ainda de mensagem de torcedores bugrinos me apoiando, em palavras de incentivo, da diretoria, principalmente do Ricardo, do Michel, e o que mais me conforta é o grupo, é a confiança que eu tenho com esses caras dentro do vestiário, no nosso trabalho, em que faltam alguns ajustes, alguns detalhes para a gente poder alavancar em termos de pontuação dentro da competição, buscar um melhor equilíbrio nos dois tempos, né? Procurar fazer nos 90 minutos um tempo mais próximo do que foi o primeiro tempo contra o Paraná. E também é natural, né? Você oscilar em um ano de trabalho, né? Eu completo agora um ano à frente do Guarani. E a gente, na primeira vez que a gente oscila dessa maneira, faz parte, vamos retomar e também vamos oscilar de novo na sequência da competição, campeonato muito longo, isso faz parte da caminhada do processo, dificilmente você fica um ano, 2 anos, muito tempo no clube sem você ter altos e baixos. O importante é você se fortalecer nesses momentos, como eu falo para os atletas, né? Mais importante do que a própria guerra é saber quem está com você na trincheira. Isso para mim tem sido um aprendizado muito grande e com certeza a gente vai dar uma resposta positiva em breve, ajustando alguns detalhes. E a outra pergunta, Carpini, fica em relação à montagem da equipe. Sei que você ainda tem mais treinamentos. As perguntas são: Júnior Todinho voltará na equipe ou você vai aguardar? E em relação ao gol, Rafael Pin terá uma oportunidade como titular em lugar de Jefferson Paulino? Ainda temos mais o sábado, temos o domingo, então acho que a gente ainda tem um período aí para poder trabalhar e ajustar e ver as melhores opções. Futebol, né, é momento, a gente vai procurar sempre escolher aquilo que a gente entende dos atletas que estão no melhor momento. Confio em todos, no Jefferson, no Rafael, no Gabriel, no Carlão, Todinho, Vagninho, Rafael Costa, todos à disposição. O Sávio fez um grande jogo, ganhamos mais uma opção, então a gente vai ajustar e ainda ver o que a gente tem de melhor para enfrentar a Chapecoense. Assistimos o jogo ontem, a gente está estudando bastante o adversário, traçando algumas estratégias para poder neutralizá-los e não abrir mão do nosso conceito de jogar, de ter a bola, de construção e buscar um melhor equilíbrio. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Carpini, boa tarde. Você vai completar um ano no cargo na terça-feira, né? Depois do jogo aí contra a Chapecoense, você que assumiu como interino naquele jogo contra o América e depois construiu aí toda essa trajetória no Guarani. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, desse ano à frente do clube, as dificuldades, os bons momentos e analisasse esse seu momento hoje, né? Você recebe algumas críticas da torcida, a gente percebe que é amparado pela diretoria por enquanto. Como é que você vê esse momento, né, de muitos altos, alguns baixos, esse momento atual, como é que você analisa isso? Como eu falei na pergunta anterior, né, eu fico muito feliz. Completar um ano à frente desse clube com essa grandeza e tamanha responsabilidade não é fácil. Você puxar o histórico, os últimos anos do Guarani, talvez os últimos 10 anos, poucos treinadores tiveram um período tão longo à frente do Guarani, então isso mostra que coisas boas têm sido construídas, por mais que na derrota, às vezes as pessoas insistam em achar que está tudo errado e a gente acha que não, a gente tem certeza que não, tem muita coisa boa e muitas coisas a serem ajustadas e melhoradas, muito, o tempo todo, principalmente na vitória, a gente continua sempre buscando evolução, buscando equilíbrio nos setores, eu vejo no momento, no modo geral, muito positivo, eu não vejo altos e baixos, né? Eu vejo muitos altos e esse primeiro momento em baixa e nós vamos retomar, porque em um ano foi a primeira vez que a gente oscila, isso faz parte do futebol, faz parte do amadurecimento, do processo, do aprendizado, desse processo de reconstrução que a gente vive aqui no Guarani, dentro do futebol, dentro de um conceito, resgatando as nossas origens. O torcedor bugrino sabe o que é o time do Guarani, um time que joga, um time que tem a bola, um time que passaram grandes craques. E hoje a gente está tentando, com essas ideias, retomar esses conceitos. A gente tem conseguido sim. O momento
né, de completar um ano não está sendo no melhor momento, mas isso aí em breve vai passar. A gente tem um respaldo, como você falou até então, né, da diretoria. Isso nos conforta e nos dá segurança, e principalmente o vestiário e a resposta dos atletas, a maneira que eles competem, a maneira que eles sentiram a derrota e o carinho da torcida, né? Claro que você não agrada 100%, né? Nem tem essa pretensão de ser unanimidade, não tem a pretensão de agradar todo mundo, eu tenho a pretensão de fazer o melhor para o Guarani. E grande parte da torcida me apoia, eu recebo mensagens de carinho, de incentivo o tempo todo, diariamente, então eu agradeço a esses torcedores de verdade que veem um trabalho sério, um trabalho onde a gente pensa muito na instituição. É só você voltar um pouco atrás e ver o que era o Guarani há uns anos atrás, né? A gente fala muito dos nossos conceitos e você lembrar de como o Guarani jogava por uma bola, só se defendia, só marcava, sempre brigando aí por rebaixamento, sempre fazendo contas para se livrar. Então no último ano a gente vem conseguindo conquistar muitas coisas, eu vejo de maneira muito positiva, mas friso, muito a crescer, a evoluir, a melhorar dentro das nossas limitações. E uma outra pergunta, já falando sobre o jogo de segunda-feira, queria que você falasse sobre essa Chapecoense, né, que virá muito motivada depois de derrotar o Cruzeiro ontem lá no Mineirão, vem reagindo sob o comando do Humberto Louser, né, que a gente conhece bem, teve a passagem pelo Guarani, e uma das marcas dessa Chapecoense, além da competitividade, é a defesa, toma pouquíssimos gols. Como é que você pretende lá em Chapecó superar essa Chapecoense, fazer um jogo competitivo e principalmente superar esse time que tem se mostrado, né, como uma defesa muito sólida? Um time muito bem treinado pelo Humberto, um grande treinador, teve uma passagem vitoriosa aqui no Guarani, um amigo particular, conhece bem o Guarani, conhece bem nossas características, né? Até na Série B do ano passado, por diversas vezes ele esteve aqui no Brinco assistindo nossos jogos, sabe daquilo que nós colocamos como ideia. Chapecoense, como você bem falou, um time que se defende muito bem. Ontem a gente assistiu o jogo, hoje nós analisamos o jogo pelas etapas que a gente costuma trabalhar, né, fazendo algumas edições. Amanhã a gente vai olhar mais alguns detalhes, hoje a gente deve assistir mais uma vez no final do dia. Enfim, a gente tem estudado bastante, traçar algumas estratégias, algumas situações. Eu vejo que é uma defesa sólida, compacta, e a gente um time que cria muito, né? Apesar de ter tido talvez um número não tão grande, não tão sido tão efetivo, mas a gente cria muito, a gente precisa ser mais efetivo. Então acredito que vai ser um jogo bom, um jogo de duas equipes também que gostam de jogar, um jogo também de bola parada pode definir o resultado. Então a gente também tem tomado todos os cuidados para enfrentar uma equipe muito bem organizada, uma equipe que vem de Série A, vem sempre com um padrão bem definido e tem um ótimo treinador também que conhece bem nossas características. Então, preocupar mais com o que a gente vai fazer para furar o bloqueio, para tentar surpreender a Chapecoense e ir para Chapecó e pontuar. Eu acho que isso é muito importante para nós, para a nossa sequência. Lucas Rossafa, Portal Esporte News Mundo. Carpini, muito boa tarde. De olho na Chapecoense, eu gostaria que você falasse a respeito de 3 jogadores em específico: Bruno Silva, Arthur Rezende e Lucas Abreu. Esses 3 estão liberados pelo departamento médico e podem atuar lá em Chapecó? E quanto aos reforços, o Guarani já anunciou 6 desde o início da pandemia, mas vive aí a necessidade de mais um meia. O que você pode trazer de novidade ao torcedor bugrino em relação a este quesito? Bom, em relação a Bruno Silva, Arthur e Lucas, eles ainda não estão liberados pelo departamento médico. Assim como não estavam também liberados Giovanni e Rafael, a gente foi queimando algumas etapas por necessidade. Se houver a necessidade, nós podemos também fazer da mesma maneira, desde que eles não atuem a maior parte do tempo. Acho que a gente ganha mais opções, mas eles ainda não estão aptos, né, a exercer 100%, e a gente sabe quando entra ali dentro a cobrança é 100%, né, todo mundo quer o máximo, inclusive a cobrança do próprio atleta. Então a gente vai conversar ainda, avaliar com o departamento médico, mas temos boas opções, caso eles também não participem do jogo, temos outras boas opções. Em relação a reforços, a gente tem buscado no mercado. Não é o que eu vou fazer, né? É o que o Guarani vai fazer, é o que o futebol brasileiro vai fazer, porque esse meio não existe mais. Todo mundo procura Série A, Série B, Série C, Champions League, todo mundo quer o 10, todo mundo quer o 9. Então não é o que eu vou fazer, eu não consigo fazer essa mágica. E a gente está buscando características dentro da nossa realidade financeira. Esse jogador com essa capacidade custa caro e a gente também não pode fazer loucura, né? Nós não temos como
dar um passo maior que a perna e deixar o prejuízo, o ônus para a instituição. Não podemos fazer isso, acho que a gente tem que fazer com responsabilidade, então tem que escolher com calma. A gente tem aí 2 nomes, a gente vinha conversando uma situação, acabou não andando muito, aí teve a segunda opção, enfim. A gente está em busca não só de um meia, mas de mais umas 2 peças aí também para poder nos ajudar a encorpar um pouco mais nosso elenco. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Oi, Carpini, boa tarde. A minha primeira pergunta é sobre a famosa mini-meta. É um termo que você usava no Campeonato Paulista. Eu imagino que você também trabalhe com a mesma metodologia para o Campeonato Brasileiro da Série B. Qual que é a sua meta, a sua mini-meta para os próximos jogos e a sua avaliação de forma geral em relação às primeiras partidas do time na Série B? Os erros e principalmente os acertos que devem ser corrigidos para os próximos jogos. Muitos erros, né? Muitos erros, talvez de maneira até individual, que tem comprometido. Mas a gente procura não apontar culpados, né? A gente se fortalece, aprende no coletivo. Precisamos parar de dar o detalhe para o adversário. Eu faço um balanço em relação ao futebol jogado, às ideias, à competitividade positiva, em relação à pontuação negativa, né? A gente poderia e deveria, pelo que nós apresentamos, ter uma pontuação melhor, mas o futebol é merecimento. Se nós não fizemos os pontos é porque nós não merecemos, fomos falhos em algum detalhe, e é esse detalhe que eu venho batendo em cima. Mas é um clube, é uma equipe que joga de maneira organizada, que tem a bola, que controla todos os adversários. CSA, Cruzeiro e Chapecoense nós vamos enfrentar agora, são 3 adversários que vêm de Série A. A gente vai jogar da mesma maneira, não abre mão disso. O Paraná, uma equipe líder do campeonato, veio aqui, fizemos um primeiro tempo maravilhoso, um segundo muito ruim. E então eu vejo assim, com conceitos e ideias de maneira bem positiva, mas a gente precisa aliar isso a resultado, né? Esse é o que nos sustenta, é o que nos dá tranquilidade para poder ajustar os erros, para poder, dentro das nossas mini-metas que foram traçadas, como você falou, nós temos sim nossas mini-metas internas aqui. A primeira mini-meta já não vamos bater pela pontuação ruim que nós tivemos nos primeiros 4 jogos, mas a gente ainda tem mais 6 ou 7, se eu não me engano, e nós vamos trabalhar em cima delas. São metas aqui que a gente traçou de maneira interna e a gente vai buscar atingir para estar numa pontuação sempre do meio da tabela para cima, muito próximo desse pelotão aí da frente, né, para a gente poder estar sempre sonhando com coisas grandes e fazendo uma competição segura em paralelo, que esse é o nosso primeiro passo, né? Atingir uma pontuação rápida de manutenção, não sofrer como nós sofremos o ano passado. Então a gente precisa aliar o bom futebol, o bom desempenho a resultado. Carpini, a minha segunda pergunta, apesar de ser um tema muito repetitivo, é a famosa bola aérea, que está causando tantos prejuízos para o time neste início de Série B e também que prejudicou muito a equipe na reta final do Campeonato Paulista. Eu gostaria que você falasse do ponto de vista tático e técnico, o que está sendo feito para resolver esse problema e se você pensa em adotar ideias novas ou até fazer alterações na equipe por causa disso. Eu tenho tentado encontrar alternativas, né? A bola parada você treina muito, mas eu vejo um pouco diferente da parte técnica e tática, né? A tática você ajusta, você organiza, você posiciona os atletas. A bola parada nós já fizemos a marcação mista, nós já fizemos a marcação individual, nós já fizemos a marcação trazendo mais atletas para dentro da área. Nos 2 últimos jogos, se você observar, nós trouxemos todos os atletas, mas ali dentro é a disputa, né? É o duelo. É o algo a mais do atleta de individualizar, o que está individual no bloqueio, o dele não pode cabecear, tem que ir até o final, a linha tem que atacar a bola, né? O nosso goleiro tem que empurrar essa linha mais para frente para aumentar o seu raio de ação. Então são esses detalhes que a gente corrige, mas dentro do jogo é o individual, né? O de cada um. Então eles sabem que é uma situação que nós precisamos melhorar e tendo em vista, né? Acho que até tem que tomar cuidado para falar isso, a gente até para não ser mal interpretado. Nesse último jogo nossa bola aérea foi boa. Se você reparar, o Paraná é uma equipe com uma bola aérea boa. Eles não cabecearam bola na nossa área, falta lateral, escanteio. O gol que nós tomamos de bola aérea foi uma situação esporádica, única, individual, não foi uma situação coletiva. Então,
se você olhar os outros lances de bola aérea no jogo, nós somos muito seguros. Então é o que nós temos pecado, né, no detalhe. E nós vamos procurar continuar, né, trabalhando, ajustando e melhorando. E as coisas boas que a gente tem feito também, continuar fazendo e procurando evoluir cada vez mais. Regis Melo, GE. Carpini, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a importância dessa semana de treinamentos agora, desse intervalo entre 2 jogos. É tempo suficiente para o Guarani pelo menos tentar corrigir esses detalhes que têm custado tantos pontos, tantos resultados dentro e fora de casa? É claro que é um tempo bom para corrigir, né? Melhor do que você estar jogando como nós vínhamos jogando desde o jogo do Botafogo, né? No Paulistão, Botafogo, depois São Paulo, Ituano, Inter de Limeira, a final do interior, e entramos já no Brasileiro e já estamos aí na 4ª rodada. Então a gente vinha de uma maratona de 8 jogos, praticamente sem treino. Você tem que tentar corrigir na conversa, no vídeo, no ajuste, na mudança de peça e a mudança principalmente de atitude. E agora é um tempo que não é o ideal, mas claro que todo o tempo é válido, ajuda. A gente está procurando trabalhar em cima do período que nós temos, tendo em vista que nós jogamos terça-feira à noite. Na quarta-feira, pós-jogo, os caras estão arrebentados, 48 horas pós-jogo. Na quinta-feira, eles ainda estão no pico do cansaço. A gente conseguiu trabalhar um pouquinho hoje, então o tempo não é tão grande assim. Nós temos hoje, nós já trabalhamos, vamos trabalhar um pouquinho amanhã, no domingo. Domingo a gente já está na véspera do jogo, não podemos exagerar também para essa sobrecarga não vir dentro da partida. Então, tem tempo e não tem, mas com certeza foi melhor do que as séries que nós vínhamos de jogo atrás de jogo. Marco Guarizo, Rádio CBN. Boa tarde, Carpini. Eu fiz uma pergunta para o Eduardo Persson e queria também a sua opinião a respeito desse assunto. Se o fato de o Guarani jogar, entre aspas, como azarão, ou seja, com menos responsabilidade, já que a Chapecoense vem com essa vitória sobre o Cruzeiro e o Guarani ainda está oscilando na competição, se tirar esse peso, faz o time ter um pouco mais de tranquilidade dentro de campo, ou a fase ruim que o time vem atravessando pelas 3 derrotas, claro que teve a vitória sobre o Botafogo nesse meio tempo, ela acaba se sobressaindo sobre essa pressão menor? Eu acredito que a partir do momento que você está num campeonato brasileiro vestindo a camisa do Guarani, a pressão existe em todos os sentidos, num bom momento, no momento de oscilação. Eu vejo um pouco diferente, eu acho que o momento da Chapecoense, claro, é melhor em termos de pontuação, né? Nós estamos ali buscando ainda se ajustar e engrenar dentro da competição, e independente se nós vamos como azarão ou como favoritos, a gente tem que ter a mesma postura. A gente não está em crise, a gente não tem problema não dentro do vestiário, nosso ambiente é maravilhoso, os atletas têm totais confiança, eu não vejo uma equipe insegura, uma equipe nervosa. Uma equipe nervosa não pega o líder do campeonato no primeiro tempo e faz 80% de posse de bola. Isso é uma equipe que sabe muito bem o que quer, tem muita confiança em jogar, em ter a bola. Às vezes a confiança até demais, né? Tendo em vista, às vezes que o torcedor até acha que a gente arrisca um pouco demais, o pessoal da imprensa, mas é dentro do que a gente trabalha, então chega no jogo a gente tem que fazer, senão não tem sentido a gente treinar. Então eu vejo uma equipe bem tranquila e é uma equipe que tem pecado nos detalhes. Não vejo uma equipe insegura, não vejo nenhum problema disso não, está tudo bem tranquilo. São 4 rodadas do Brasileiro, nós temos muito jogo pela frente e nós estamos muito mais próximos de ajustar esses detalhes e buscar a vitória, né? Se a gente estivesse jogando mal, sem padrão, sem conceito, sem ideia, sem criar, sem ter a bola, sem tanta coisa boa que a gente tem construído, a gente estava muito mais longe da vitória. Mas eu acredito num futebol bem jogado, bem organizado, você está muito mais próximo de conseguir os objetivos, que são os pontos. Carpini, sobre o Bruno Paulo, né? Um jogador que tem características de lado de campo parecidas com a do Vagninho, também você já utilizou o Bruno Sávio nessa função, o Júnior Todinho também. Você pretende usar o Bruno Paulo para disputar a posição com esses jogadores ou buscar algo de diferente nesse jogador que está chegando aí para uma posição que você já tinha servida, mas tem agora uma opção a mais? Na verdade, o Bruno Paulo ele faz várias funções, né? Eu conheço o jogador desde o Audax. O ano passado, se você lembrar, não sei se todos acompanharam um pouco, né? Mas no Brasil de Pelotas ele não jogou do lado, ele jogou como um 9, mais centralizado, achando esse espaço aí entre as linhas. É um jogador inteligente, rápido, técnico, né? Então tem essa alternativa de estar por dentro, tem a alternativa de estar pelos lados.
e a gente está bem servido, mas quanto mais opções, melhor, né? Jogador que te dá a opção tática, te dá variação de parâmetro de jogo, acho que quanto mais melhor, com capacidade técnica. Então o Bruno é um cara que vem para acrescentar, temos que ter um pouquinho mais de tempo com ele, né? Desde quando ele veio aí do mundo árabe, se eu não me engano, do Kuwait, né? Ele, desde a pandemia, ele não vinha trabalhando com bola, só parte física, mas o ano passado ele fez bons jogos pelo Brasil, teve uma passagem também pelo Santa Cruz, né? Vocês conhecem bem, então assim, eu pretendo usar ele de uma outra maneira, mas claro que se precisar também, dentro da função dele pelos corredores, apesar de não ser esse mesmo Bruno Paulo de 8 anos atrás, é claro, até pela idade, por tudo, mas é um jogador que também ainda faz essa função, mas se a gente puder ajustar ele de uma maneira que a gente tire o melhor e que ele possa nos entregar mais ofensivamente, vamos tentar. José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som. Boa tarde, Carpini. Hoje o Guarani, ele retém a bola nos seus pés, né, durante o jogo e chega até a 77% de posse de bola. No momento, não seria melhor o Guarani começar a pensar em agredir mais o adversário? Porque nós sabemos que os gols podem fazer falta lá na frente, porque é um dos critérios de desempate. Obrigado. Eu acho que o que mais faz falta é o ponto, né? Claro que o gol é o segundo critério, mas o que mais faz falta também em buscar o resultado são os pontos, seja 1 ou seja 3, pontuar. Então é isso que nós estamos buscando. A gente tem esse controle, esse conceito de posse de bola, como você falou, e a gente busca sim ser mais agressivo, a gente tenta, mas hoje se você analisar o futebol num todo, mundial, os times todos se defendem muito bem, né? São 2 linhas de 4 na maioria do tempo, bem montadas e que você não tem muito espaço para jogar. Então você tem que trabalhar mais a bola, mudar de lado com velocidade. É isso que pelo menos é o que eu penso, não é uma verdade, isso é um pensamento meu, para você poder achar os espaços. E como você acha esses espaços entre linhas? É o individual, é o drible, é o improviso. Então é dessa maneira que a gente se torna mais agressivo. Então a gente trabalha assim, ser mais agressivo, mas hoje a maior dificuldade do futebol brasileiro, até como a gente falou numa pergunta anterior, o 10 todo mundo quer, o 10 que faz o time jogar, o 10 que acha esse passe, esse talento, essa dificuldade a gente hoje está tendo de uma maneira geral em todos os clubes para poder ser mais efetivo nessa parte final. Todos os clubes que vieram jogar com o Guarani de uma maneira mais aberta, como foi Red Bull, como foi São Paulo, como foi Cruzeiro, ficou um jogo mais jogado, né? Nós criamos diversas alternativas e não fomos tão efetivos para colocar a bola para dentro, mas fomos sim agressivos. Então a gente busca sim um equilíbrio, claro, mas a dificuldade em ser agressivo na última parte do campo, isso é um retrospecto geral do futebol, isso no meu ponto de vista, na minha análise. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa tarde, Carpini. Eu gostaria de saber sobre os meninos da base. Você leva eles para o banco, mas não utilizam. Gostaria de saber se está na hora de começar a utilizar eles ou eles realmente não estão prontos para ser utilizados nesse momento no Campeonato Brasileiro. Eu acho que os meninos da base a gente tem que ter muito cuidado, porque a medida do possível e a medida do merecimento a gente usa. Foi assim com o Davó ano passado, que não está mais aqui. Foi assim com o Bidu, quando eu lancei ele ano passado e hoje se tornou titular da lateral esquerda do Guarani. O Renanzinho tem participado de forma muito efetiva. O Carlão, goleiro, já jogou comigo. O Pedro Acosta já jogou comigo. Eu tenho comigo uma situação que eu falo bem diretamente para eles. O treino escala e o jogo sustenta. Então me mostra no treino que joga. Se a gente mostrar que tem condições, vai jogar. E eu não posso também dar uma responsabilidade, talvez, para um menino que está agora começando, que ainda não fez uma partida no profissional do Guarani, que jogar no Guarani não é fácil, dar uma responsabilidade muito grande, queimar uma etapa e, de repente, perder um talento desse mais para frente. Então nós precisamos ter cuidado, ter prudência no momento certo e oportunizando os atletas, não de uma maneira aleatória ou no momento de dificuldade colocar eles para resolver o problema. Eu não vejo dessa maneira. E acima disso eles têm que me mostrar o merecimento em participar. Aqueles que têm me mostrado têm jogado, os outros a gente respeita um critério, cada um vai buscando o seu espaço, né? A seleção é natural. Pois não, Washington Melo, canal Esportes Online. Carpini, em função aí dos gols que o Guarani vem sofrendo aí nos últimos jogos, você não acha que poderia ser aí prudente reforçar a marcação no meio-campo, colocando aí mais um volante? Por exemplo, o Igor Henrique, que já está recuperado aí da Covid, entrou no segundo tempo
na última partida. O Guarani passar a jogar por uma bola para tentar aí fazer com que o time não sofra tantos gols. O que você acha desse pensamento? Bom, eu acredito que quando eu assumi o ano passado, o Guarani jogava exatamente dessa maneira, né? Por uma bola, só se defendia, às vezes passava o jogo inteiro sem conseguir uma finalização, sem criar nada, aceitando a derrota. E hoje a gente joga, a gente constrói, a gente tem padrão, a gente tem um modelo, os adversários respeitam muito o Guarani, vêm jogar muito estudando a nossa equipe, esperando no campo de defesa para jogar no nosso erro. O que a gente precisa, no meu ponto de vista, né, não dar o erro, mas não abrir mão de jogar, não abrir mão de ter a bola. A gente joga com esses 3 homens por dentro, o Crispim, que tem muita força para marcar, o David, que protege muito bem, o Persson. O Igor Henrique é um jogador que ele vem de um histórico de lesão, a gente sabe bem, né, vocês que acompanham o nosso dia a dia. Depois ele teve o problema do Covid, ele voltou a treinar tem uma semana. Eu precipitei a volta dele, entrou muito bem no jogo, gostei. Ele não tem condições físicas de fazer nem 45 minutos ainda. Talvez se a gente fizer isso, até pelo histórico que o Igor Henrique tem, ele vai se lesionar e eu vou perder por mais 20 dias, aí eu perco 7 rodadas, então não adianta. O Lucas Abreu, que é outro jogador que poderia estar no setor, ainda está no departamento médico, mas eu estou muito feliz com aqueles que têm jogado, têm dado uma resposta. O Arthur ainda, a gente sabe que ele não foi o Arthur que ele foi o ano passado, mas ele vai ser, ele tem a nossa confiança, tem o nosso apoio, é um grande jogador, é um profissional exemplar, né? Então ele está sabendo respeitar o espaço agora de quem está jogando e está trabalhando para retomar o seu lugar. Claro que agora no momento ele está no departamento médico, tem como fazer isso, mas hoje ele trabalhou um pouquinho já na transição, talvez tenhamos mais uma opção com ele. Então, enfim, eu acho que é mais ou menos nessa linha que eu penso, de não mudar tudo que nós construímos de bom até agora em função dos resultados. Os resultados eles vão acontecer, a bola vai entrar, a gente vai parar de errar de maneira tão simples, né, de dar o erro para o adversário dessa maneira, e as coisas vão se ajustando e a gente vai melhorando aí dia a dia, jogo a jogo. Carpini, minha outra pergunta é em relação à informação que vem de São Paulo, de que o Corinthians vai emprestar o atacante Davó, e alguns clubes da Série B estariam interessados. O Guarani demonstra interesse em repatriar o Davó? Existe essa possibilidade? Você já conversou com a diretoria sobre esse assunto? Existe sim a possibilidade, agora cabe às diretorias, né, o Corinthians e o Guarani, porque tem toda uma questão aí de venda, né, então não sei ao certo. Eu não falei com a diretoria do Guarani, eu falei com o auxiliar do Thiago Nunes, com o Evandro, e falei com o próprio Davó. Ele me procurou, ele me ligou e demonstrou interesse, se caso não fosse ser utilizado no elenco do Guarani, do Corinthians, em voltar para o Guarani. Né, a casa dele, onde aqui ele foi lançado, aqui ele teve a maior sequência na carreira dele comigo ano passado, e eu falei que as portas estão abertas. Agora depende da diretoria, é um jogador que, né, jovem ainda, mas que sabe a responsabilidade de jogar aqui no Guarani, sabe o peso dessa camisa, foi importante na nossa retomada ano passado. Acredito que deve ter amadurecido um pouco mais, né, em algumas tomadas de decisões por esse período que passou lá, mesmo sem jogo, mas trabalhando com outros profissionais, com outros treinadores. Né, a tendência é você sempre melhorar e evoluir, ainda que ele é um menino muito dedicado. Então, se houver a possibilidade, o Guarani tem interesse, é bem-vindo, né? E o desejo do próprio Davó em vir, em ter me procurado, isso é o que mais me encanta, sabe? Quando o jogador quer vestir essa camisa e quer estar com a gente. Não adianta a gente ter jogadores aqui, como alguns jogadores que saíram, que não queriam estar e o tempo todo pedia para ir embora. Então, quem quiser fica, quem não quiser também segue sua vida, né? Sucesso na caminhada, mas aqui a gente precisa desse grupo que nós temos aqui. Esses caras que estão aqui para mim são os melhores, são bons pra caramba. Vamos parar de errar, vamos melhorar, vamos continuar jogando e o resultado vai acontecer.